Pessoal, bom dia. Na aula passada, nós começamos a estudar essa solução classificada como onda plana, de uma maneira rigorosa. Vocês não vão encontrar aquela notação no livro, mas é uma maneira bem geral de você representar, utilizando vetores, fazores, qualquer tipo de onda plana, mesmo aquelas classificadas como ondas planas não uniformes. Por que eu faço isso? Porque mais tarde nós vamos estudar, ano que vem, né? Nós vamos estudar a incidência de ondas planas na superfície plana que separa dois meios. E um dos fenômenos físicos que vamos estudar na hora de estudar reflexão, refração, é o chamado ângulo crítico, que está associado à reflexão total, que vocês devem ter visto já em física, né? Quando a onda parte do meio, a onda incidente vem do meio mais denso, por exemplo, água, para o meio menos denso, ar, existe um certo ângulo a partir do qual toda energia incidente, toda a potência incidente é refletida, nada é transmitido para o outro lado. Como assim nada é transmitido para o outro lado? Quer dizer que do outro lado não tem campo? O que acontece nessa região, né? Nesse fenômeno classificado como reflexão total? Para entender o que acontece do outro lado, a gente vai precisar da onda plana não uniforme. O que vai surgir do outro lado é uma onda que está do outro lado, mas ela não é uma onda plana uniforme. Ela é não uniforme. Para explicar isso, eu preciso da formulação mais completa possível. Mas até lá, nós não precisamos dela. Então nós vamos, como já fizemos no finalzinho da aula passada, assumir daqui para frente que a nossa onda plana é uniforme e, consequentemente, ela é TEM, transversa eletromagnética. Porque assim ocorre com a maioria dos problemas onde a gente utiliza ondas planas para simplificar a solução, como, por exemplo, em propagação de ondas de rádio, ótica, etc. Então, a gente vai assumir, independente do meio ser ideal ou dispersivo, nós vamos assumir a nossa onda plana uniforme. Essencialmente, a diferença é que se o meio for dispersivo, o K é complexo. Se o meio for ideal, o K é real. Mas o vetor K vai ter uma direção, que é a direção de propagação, e sem perda de generalidade, a gente vai assumir que essa direção de propagação é a direção Z. Como assim sem perda de generalidade? Faz o seguinte, pega essa onda plana propagando na direção que você quiser e define a direção Z naquela direção. Pronto. Pô, por que isso? Porque agora a gente vai ter o campo elétrico tendo apenas duas componentes, x e y. A exponencial vai ficar mais simples, porque a variação da fase é só da amplitude, se houver, só na direção z. Então as fórmulas ficam mais simples e, consequentemente, fica melhor de visualizar e entender as características quando as fórmulas são mais simples. Então a gente não ganha absolutamente nada assumindo aqui uma direção arbitrária de propagação. Aí vocês vão perguntar, pô, então por que você não começou desde o início fazendo desse jeito? É porque lá na frente a gente vai estudar a incidência oblíqua de ondas planas em interfaces planas. E aí não dá para assumir que todas elas estão na mesma direção, propagando na mesma direção. Se a propagação e incidência fosse normal à superfície, como vocês viram em eletromagnetismo, aí tranquilo. Mas para incidência oblíqua, não é possível. Então a gente fez geral, mas agora, ao estudarmos as características principais dessa solução chamada de onda plana uniforme, a gente vai simplificar, a gente vai assumir propagação apenas na direção Z. Consequentemente, campo elétrico e campo magnético, como a onda é dita uniforme, então ela é TEM, eu só vou ter componentes de campo elétrico e campo magnético nas direções x e y. Então, repara, aqui está o vetor K, ele é geral, vale para qualquer onda plana. Sempre lembrando que, segundo a equação de onda,
Essas constantes kx, ky, kz, elas não podem ser quaisquer, elas têm que atender essa relação, kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, tem que ser igual a ômega ao quadrado mi epsilon. E se o meio for dispersivo, esse epsilon é complexo, tudo bem, a formulação acomoda tudo isso. No caso da onda estar propagando na direção z, fica mais fácil. Significa que o nosso vetor k ele está orientado em z, que para onda plana uniforme, o vetor k, mesmo o kz sendo complexo, a sua direção não é, e coincide com a direção de propagação. Então, para fazer com que a onda plana esteja propagando na direção z, basta fazer com que o vetor k tenha componente apenas na direção z. Consequentemente, kx e ky são nulos. Sobrou apenas o k índice z. Ora, desta relação, então, o k índice z é o próprio k. O nosso ômega raiz de mi epsilon. Se o meio for dispersivo, esse K vai ser complexo. A gente classifica aqui como beta menos J alfa. Beta vai estar associado à variação de fase, radianos por metro, e alfa vai estar associado à variação da amplitude, Nepers por metro. E a direção de propagação é a própria direção Z. Alguma pergunta? Por enquanto, eu vou assumir o vetor campo elétrico com apenas a componente x. Isso não é geral. Não é geral, porque o campo elétrico, em princípio, pode ter as duas componentes, x e y. Isso vai ser importante lá quando a gente for estudar polarização. Mas eu não estou interessado na amplitude nem na orientação. Eu estou interessado nesse termo exponencial. Então, por isso, eu vou assumir a expressão mais simples. Eu vou assumir que o campo elétrico tem apenas componente na direção x. Porque eu só estou, por enquanto, interessado nessa variação exponencial aqui. E aí, substituindo K como sendo beta menos J alfa, essa é a expressão fasorial para essa onda plana com polarização linear na direção x. Alguma pergunta? Como a onda plana é dita uniforme, consequentemente TEM, a gente não precisa do campo magnético, porque a gente tem a relação entre os dois através da relação da onda TM. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui a expressão. Você não precisa, como está sendo dito que a onda plana é uniforme, você não precisa ir lá nas equações de Maxwell, tirar o rotacional do campo elétrico para obter o H. Como é dito que a onda plana é uniforme, TEM, basta usar essa relação. Essa relação não é geral, ela só vale para ondas TEM, propagando na direção Z, que é o nosso caso. Esse produto vetorial Z, vetorial X, é tranquilo, está na direção Y. Você faz isso com a mão, sempre usando as mãos para ajudar. E não esqueça de dividir por eta, a impedância intrínseca do meio. Se o meio não for dispersivo, o eta é real, significa que o E e o H estão em fase. E, consequentemente, o nosso vetor de point é puramente real. Nosso vetor de point em complexo é puramente real. Se houver dispersão, se o eta vai ser complexo, significa que o E e o H estão defasados. E o vetor de Poynting vai ter uma parte que é ativa e uma parte que é reativa. Antes de virar a transparência, alguma pergunta? Nós queremos, na aula de hoje, na próxima aula, estudar as características dessa onda plana, dessa solução TM, dessa onda plana uniforme. Entre outras coisas, velocidade de fase, velocidade de grupo. E na próxima aula, se tudo correr bem, polarização. E uma das polarizações é a circular, ou seja, o vetorzinho fica rodando. A gente depois vai ver isso melhor. Então, a gente precisa de movimento para enxergar melhor o que está acontecendo. Então, momentaneamente, vamos voltar para o domínio do tempo. Para a gente enxergar esse movimento. Então, o que você faz? Pega o fasor,
multiplica por E elevado a J ômega t, lembrando que os nossos fasores são relativos ao valor de pico, então não tem nada de raiz de 2 aqui. Multiplica por E elevado a J ômega t, tira a parte real. E no caso da nossa onda plana uniforme, quem está estudando, essa é a expressão do fasor. Lembra que o E0 é uma amplitude complexa, é um fasor. Então, esse E0 tem amplitude e fase. A gente até poderia considerar a fase nula, mas para a gente se acostumando aos casos mais completos, vamos sempre assumir o E0 complexo, com amplitude A0, fase φ0. Então, este A0, junto com esta exponencial e junto com a direção, a orientação do campo elétrico, essas grandezas são reais. Então, elas passam para fora desse operador aqui, ó. Estão aqui, ó. Aqui e aqui. O que fica dentro do operador é aquilo que é complexo. São essas duas exponenciais aqui. E aí eu reescrevo isso como uma exponencial só, né, somando os argumentos, e tiro a parte real, fica só o cosseno. Aliás, eu esqueci, né? Faltou um termo aqui. São essas duas exponenciais e esta daqui, ó. Eu esqueci de incluir isso aqui, ó. Isso aqui também está aqui dentro. Então, são essas três exponenciais, eu escrevo todas numa única exponencial, somando os argumentos, e tiro a parte real, fica só o cosseno. Então, esta é a representação no domínio do tempo da nossa onda plana. E com isso temos a variação com a posição e com o tempo. Essa é a representação do que ocorre na realidade. Isso aqui é a representação matemática daquilo usando fasores. E aí eu vou, na primeira figura, assumindo que não há perdas, porque essa é a figura típica que você encontra nos livros. Se não houver perdas, é porque o K é real. O K é o próprio beta e o alfa, consequentemente, é zero. Ou seja, essa exponencial aqui é unitária. Vai para 1. Ou seja, não há variação da amplitude. É uma senoide com amplitude, por definição, senoide, né? Amplitude constante, amplitude A0. E aí eu tirei uma foto disso daqui. Tirei uma foto. Mas não no espaço todo, só em cima dessa linha. Eu não sei que máquina fotográfica é essa, mas eu consegui tirar uma foto da intensidade desse campo, da orientação desse campo em função da posição. Embora esse campo esteja sobre esse eixo, eu desenhei esses vetorzinhos aqui só para ilustrar graficamente o que está acontecendo. Lembre-se, isso aqui não acontece só ao longo de um raio, acontece no espaço todo. Isso aqui é só uma representação gráfica para ajudar a gente a visualizar o comprimento de onda. Então, por definição, o comprimento de onda é a distância percorrida que faz com que a fase volte a ser a mesma um comprimento de onda antes. Bom, como assim volta a ser? Quantos graus ou quantos radianos tem que variar esse argumento para o cosseno voltar a ter o mesmo valor? Uma pergunta. 2π? 2π. Logo, a variação de Z tem que ser tal que beta vezes essa variação, que a gente vai definir como comprimento de onda, é igual a 2π. Consequentemente, o comprimento de onda é 2π dividido por beta. E nesse nosso caso, como não há dispersão, o comprimento de onda é 2π dividido por K. E se houver dispersão? Se houver dispersão, a definição continua sendo a mesma. Agora nós vamos ter uma atenuação, ou seja, a intensidade do campo vai diminuindo na medida em que a onda propaga. Está aqui representado por essa envoltória, mais ou menos mal desenhada, né? Mas a definição do comprimento de onda continua a mesma. Repare que aqui não tem periodicidade. Aqui tem, mas aqui não tem periodicidade. Aqui é maior, aqui é menor, mas a definição não é essa. A definição completa, geral, é a distância percorrida para que a fase varie de 2π. Ou seja, esse cosseno volte a ter o mesmo valor.
Ou seja, essa definição 2π sobre beta, ela vale sempre, tanto para o caso dispersivo como para o caso não dispersivo. Então, ao invés de você usar lambda igual a 2π sobre k, use lambda igual a 2π sobre beta. O que é beta? A parte real do k. Pronto, acabou. Vale tanto para o meio ideal, quando não há variação da amplitude, como no caso dispersivo, que são os casos que acontecem na prática, porque, tirando fora o vácuo, todos os meios possuem perdas, alguns mais, outros menos, mas todos os meios são dispersivos. Alguma pergunta? As próximas transparências só para deixar clara a definição. Então, o comprimento de onda, por definição, é a distância necessária para que o argumento daquela senoide varie de 2π. Então, esta é a definição mais abrangente. Vale para todos os casos, desde que os meios sejam lineares, homogêneos, isotrópicos. Todos os casos a serem investigados neste curso. Um caso particular de interesse é aquele onde, em algumas disciplinas, como por exemplo em antenas, a gente ignora a dispersão da atmosfera. Essa dispersão, quando é levada em consideração, é levada em matérias como propagação de ondas de rádio, mas em antenas, por exemplo, a gente assume que a onda propaga no vácuo. Então, quando você estiver lidando com problemas onde o meio não possui dispersão, o beta é o próprio K, o K é real. Nesse caso, o epsilon é real e o K você troca por ômega raiz de μ. Ômega é 2π sobre 2π vezes F, então eu cortei com esse 2π, ficou F. E 1 sobre raiz de μ é a velocidade da luz no meio. E aí você tem aquela fórmula clássica, o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência de operação em Hertz. Então, isto daqui é quando o meio é ideal, sem dispersão. Se o meio for dispersivo, você usa isso daqui. Aliás, isso aqui vale para todos os meios, dispersivo ou não. Em propagação de ondas de rádio, as dispersões, quando forem pequenas, a gente simplesmente aproxima, diz que o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência. Quando a dispersão for relativamente pequena. Alguma pergunta? Então não se esqueçam, essa é a definição geral. Se você usar isso aqui, neste curso, você nunca vai errar, independente de haver ou não perdas naquele meio. Outra característica que vocês já viram antes é a velocidade de fase. Agora sim, para velocidade a gente precisa de movimento. Ao invés de um filminho, o movimento aqui vão ser duas fotos, duas imagens, né? Foto não. Duas imagens tiradas em tempos, em instantes diferentes. Então, para não... Oi, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Primeiro, bom dia. Você tinha me perguntado antes, mas eu estava sem microfone. Professor, no slide anterior, quando você disse que C é igual a 1 sobre raiz de μ epsilon, considera o complexo também? Não, consideração? Aqui, daqui para baixo, se o meio não for dispersivo, o epsilon é real. Repara que aqui eu tirei aquele índice C do epsilon. Aquilo é a própria permissividade do meio. Uhum. Beleza? Então Beleza. Aqui é tudo real. Aqui é tudo real. É um caso particular. Se for dispersivo, você tem que usar isso daqui para definir o comprimento de onda. Ok. Beleza? Beleza. Obrigado. Nada. O professor, caso seja dispersivo, vai dar uma velocidade que é necessariamente menor do que velocidade, não a gente vai ver agora, mas é isso mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Então eu estou aqui, vou colocar duas figuras, duas imagens em instantes diferentes,
Para não complicar muito a figura, eu estou assumindo aqui o caso não dispersivo, amplitude uniforme, constante. Mas a definição vai valer, inclusive, para o caso de dispersivo. Aqui é só porque eu aproveitei a figura mais simples. Então, eu desenhei aqui o que seria a representação gráfica desse fasor do campo elétrico, né? Num certo instante T1. E eu marquei aqui um ponto. Podia ser qualquer ponto, qualquer. Eu marquei esse exatamente no topo para destacar, para facilitar a visualização. Mas podia ser qualquer um aqui, ó. Qualquer um desses aqui. Este ponto em particular está na posição Z1. Aí eu vou tirar outra foto. Num outro instante de tempo, T1 mais ΔT, T1 mais ΔT, eu bati outra foto. E este ponto não está mais aqui, veio para cá. Na posição Z2. Que é igual a Z1 mais ΔZ. ΔZ é definido assim, Z2 menos Z1. Consequentemente, né, se a gente for definir uma velocidade em cima dessa movimentação, a movimentação da frente de onda, e se isso for um movimento uniforme, essa velocidade vai ser a razão entre o ΔZ e o ΔT. ΔZ e ΔT. Por definição, essa velocidade é a velocidade de fase. Mais tarde, não vou falar sobre isso agora não, tá? Mas mais tarde a gente vai ver que essa velocidade é uma definição matemática, que aqui tem até sentido físico. Mas em outras soluções não TEM, essa velocidade perde o seu significado físico. Mas a gente só vai ver isso quando a gente for estudar outras soluções em guias de onda que não são TEM. Então eu vou deixar isso para mais tarde. Por enquanto eu vou só dizer, a frente de onda que estava em Z1, ΔT depois está agora em Z2, ou seja, se movimentou de ΔZ. E isso eu vou chamar a velocidade de fase, a velocidade da frente de onda. Lembra que frente de onda, por definição, é a superfície onde a fase é constante. Então, a velocidade de fase é a velocidade da frente de onda. Repare que eu não falei velocidade de propagação da energia. Estou tomando cuidado. É a velocidade da frente de onda. É uma definição matemática. Bom, independente disso, uma vez definida a velocidade desse jeito, como é que eu acho essa razão? Vamos pegar a onda plana. A nossa onda plana, limpando os outros termos que não interessam, no domínio do tempo, porque eu preciso de movimento para ver isso daqui, tem lá um cosseno de ômega-t menos beta-z mais uma fase, não importa essa fase. Podia ter feito zero, mas está aqui. Se não me engano, antes eu tinha chamado de φ0, né? Agora eu chamei de φ. Mas, enfim, é a mesma coisa. É aquela fase que está lá. No instante T1, ela avalia isso daqui. Perdão, desculpa. A lógica da transparência não está preparada para esse tipo de argumentação. A argumentação é a seguinte. O que esta função tem de semelhante neste evento, em T igual a T1, e neste outro evento, em T1 mais ΔT? O que há de semelhante entre esses dois casos? Ômega e beta? Isso é verdade. O ômega e o beta, por serem constantes, são iguais. Além disso, o que este ponto ou esta frente tem igual a esta outra? Valor de campo elétrico? Valor de campo elétrico. Beleza, valor de campo elétrico, correto. Além disso, o que esta superfície de fase constante tem em comum com esta outra superfície de fase constante? A mesma direção de propagação? Não, a mesma fase. Repare, este ponto aqui, neste instante de tempo, que veio para cá, neste outro instante de tempo, eles têm a mesma fase. O argumento dessa senoide tem que ser o mesmo.
é a mesma frente de onda, é a mesma superfície de fase constante que se deslocou daqui para cá. Sim ou não? Alguém não viu isso? Alguém não conseguiu enxergar isso? Eu não vi isso, professor, porque eu imaginei que, por os gráficos estarem um em cima do outro, estaria variando, mas tudo bem, entendi, eu acho. Não, eles estão variando no tempo, repara. Aqui eu tirei uma foto e ΔT depois eu tirei outra foto. E este ponto, imagina um surfista, o ponto que estava aqui veio para cá, ó. É a mesma frente de onda. O que que eles têm em comum? Eles têm a mesma fase, o argumento da senoide é o mesmo. Ok. Alguém não... Oi. Quando a gente fala em argumento, em fase... Não, fase, enfim, é porque eu não quis falar... Argumento e fase é a mesma coisa. É porque aqui tem 3 termos, né? Isso aqui é a fase do fasor, é 0. Eu prefiro falar, então, o argumento dessa senoide. É a fase daqui de dentro, o argumento dessa senoide. Ele tem que ser o mesmo. Neste instante de tempo, nesta posição, e neste novo instante de tempo, nesta outra posição, eles têm que ser tais que este argumento daqui, ó, essa soma de 3 termos, tem que se manter com o mesmo valor. Ficou claro agora ou não? Então me corrige se eu estiver errado. Então, tudo que está dentro do cosseno é igual em cima e embaixo. Isso. Ok, mas então, por exemplo... ponto e neste ponto, né? Ok. Tá. E aí, tipo assim, então embaixo a gente viu que o Z variou, correto? Então o φ vai variar também, mas a proporção vai se manter. Prefiro escrever assim, ó. Porque eu tirei a fase fora, porque como ela vai aparecer dos dois lados da igualdade, eu já cortei isso aqui fora. Então, repara, ômega T1 menos beta Z1 tem que ser igual a ômega T2 menos beta Z2. Ficou mais claro? Sim, ficou mais claro. Onde T2, por definição, é T1 mais ΔT, e Z2, por definição, é Z1 mais ΔZ. Só que os termos em T1 e Z1 de um lado cortam com os termos em T1 e Z1 do outro. Passando este termo para o outro lado com sinal trocado, a gente chega, esta igualdade é igual a isso daqui, ó. E, finalmente, nós temos a razão ΔZ sobre ΔT. Ômega sobre beta. E esta, por definição, é a velocidade de fase. Eu estou mantendo a notação inglesa, né? VP, phase, em inglês, é pH, né? Então, VP é a nossa velocidade de fase. É ômega dividido por beta. Quem é beta? A parte real do K. Consequentemente, essa definição vale tanto para meios dispersivos como para meios não dispersivos. Então, se por acaso um meio não for dispersivo, então repara aqui, ó, estou assumindo o epsilon complexo, real, perdão. Eu tirei o índice C daqui, ó. Se por acaso o meio não for dispersivo, o K é o próprio ômega raiz de μ epsilon. Lembrando que raiz de μ epsilon é o inverso da velocidade da luz naquele meio não dispersivo. E a gente chega à conclusão que a velocidade de fase é a própria velocidade da luz naquele meio. E se o meio for dispersivo? Se o meio for dispersivo, isso daqui não é mais verdade. Mas a definição da velocidade de fase persiste. Continua sendo ômega dividido por beta. Só que agora beta é a parte real do K. E se você cortar ômega com ômega, né, o que aparece aqui embaixo, o ômega real, passa para fora, vai ficar isso daqui. E como alguém já disse, prova-se usando, eu não vou fazer isso daqui, mas usando as propriedades de número complexo, etc., que isso daqui é menor do que isso daqui, onde epsilon' é a parte real daquela nossa permissividade complexa.
Beleza? Então, eu tinha interrompido alguém que fez a pergunta antes, que eu falei que ia falar sobre isso agora. Está aqui a resposta. Tranquilo ou não? Alguma pergunta? Então, repare, essa definição aqui, ó, ela é geral para a velocidade de fase. Vale tanto para o meio dispersivo como para o meio não dispersivo, no caso da nossa onda plana uniforme. E aqui tinha uma animação, mas não vai funcionar. Então, era só essa linha vermelha que aparece aqui entrando para dentro desse funilzinho. Era só para mostrar o que acontece se houver dispersão. Era uma animação meio sem graça, mas já tem muitos anos não funciona. Foi só para encher o espaço dessa transparência. Bom, se o meio não for dispersivo, que é o caso que a gente estuda o tempo todo na maioria das disciplinas, não tem importância. A velocidade de fase é a própria velocidade da luz, fim de papo. Lembrando que naquele meio a velocidade da luz é uma constante. Então isso aqui é uma coisa boa. Mas e se o meio for dispersivo, que é praticamente todos os meios com os quais a gente lida, exceto o vácuo? Se o meio for dispersivo, vocês já viram, da maneira mais geral, que a nossa permissividade complexa é reescrita desse jeito aqui, ó. Isso aqui, vocês já viram, é um truque matemático que só vale na notação fasorial, onde eu incluo dentro da mesma fórmula tanto as possíveis perdas de polarização como perdas ômicas. Obviamente que esses dois termos não vão aparecer simultaneamente. Ou aparece um ou aparece o outro, dependendo do meio. Alguma pergunta? Tem um microfone ligado aí. O fato é que, seja a permissividade complexa do meio dielétrico ou do meio condutivo, vocês já viram, nós já vimos isso antes, né? Como isso tem a ver com transformada de Fourier, estes termos variam com a frequência. Esses termos variam com a frequência. O epsilon' varia com a frequência, o epsilon duas linhas, se houver, varia com a frequência, e, obviamente, aqui está a frequência aparecendo de forma explícita, no caso das perdas ômicas. Isso aqui só não vai variar com a frequência quando o meio não for dispersivo. Quando o epsilon duas linhas e o sigma são ambos nulos, e o epsilon' é a própria permissividade do meio, por definição constante. Mas se o meio for dispersivo, isso aqui varia com a frequência. Consequentemente, o K varia com a frequência de uma maneira não óbvia, porque além do ômega que aparece fora da raiz quadrada, vai ter dentro da raiz quadrada o epsilon complexo. Então você vai ter o beta e o alfa, em princípio, variando de alguma maneira com a frequência. Mas a definição da velocidade de fase, ela persiste, ela continua. Ômega dividido por beta. Isso não muda. Mas vamos pensar o seguinte, e se eu tiver um sinal, né? Em comunicações, você não vai jogar uma portadora sem modulação, sem informação, a não ser que você esteja testando o canal por algum motivo, fazendo medidas. Mas se aquilo estiver sendo usado na prática, você vai ter uma portadora modulada, ocupando uma certa largura espectral, um certo canal de rádio, por exemplo. Ou dentro do cabo, um certo canal. Como o beta varia com a frequência, consequentemente a velocidade de fase varia com a frequência. E a pergunta é, com que velocidade essa informação propaga? Se cada frequência vai ter uma velocidade de fase diferente. Se o meio for simples, isso não existe, porque como a velocidade de fase vai ser constante. Ou seja, o sinal, todas as componentes espectrais do sinal propagam-se com a mesma velocidade. O sinal não é distorcido. O seu espectro não dispersa. Por isso que o meio com perdas é chamado de dispersivo. Essas perdas, além de diminuírem a amplitude do sinal, elas dispersam o espectro, porque cada componente espectral varia com uma velocidade diferente.
eu não sei se eu deveria falar dispersam o espectro. Vamos falar dispersam o sinal, acho que é mais apropriado. Por isso que o meio é dispersivo. As perdas não apenas atenuam o sinal, elas dispersam o sinal. E, consequentemente, acabam introduzindo ruído na informação. Se essa dispersão não for corrigida a tempo, de repente, do outro lado, você recebe algo, você não consegue mais demodular. Não apenas mais fraco, simplesmente distorcido. Dependendo da modulação, dependendo da distância percorrida, pode ser que você não consegue mais recuperar a informação. Então, as perdas, elas são péssimas, não apenas porque elas diminuem a intensidade do sinal, mas elas distorcem o sinal. De qualquer maneira, a pergunta continua. Como é que eu defino a velocidade de propagação dessa informação quando as velocidades de fase variam com a frequência? Existe uma definição para isso. É uma definição, e o tempo mostrou que ela é muito boa, é a tal da velocidade de grupo. Então, nesse caso, a melhor velocidade para você usar na hora de dimensionar enlaces, fazer cálculos, não é a velocidade de fase, é a velocidade de grupo. E mais tarde, quando a gente for estudar outras soluções em guias de onda, a gente vai mostrar que isso vale, inclusive, para modos TE e TM dentro de guias. Então, você sempre usa a velocidade de grupo para fazer cálculo de propagação, de velocidade de informação. Tá? Existe uma maneira robusta, analítica, elegante, baseada nas propriedades da transformada de Fourier, para fazer a definição dessa velocidade de grupo de maneira elegante, completa. Eu até vou mostrar aqui aonde está a referência, se um dia vocês quiserem ver isso mais a fundo. Aqui eu vou usar um exemplo bem simplesinho, porque esse exemplo bem simplesinho vai ilustrar perfeitamente, eu espero, o significado dessa velocidade de grupo. Mas em algum momento a gente vai ter que puxar um coelho da cartola e vocês vão ter que engolir a definição mais geral, tá? Mas se alguém quiser a definição, os passos mais elegantes, tem um livro. Aliás, tem vários livros, mas tem um livro muito bom, onde isso é feito de forma bastante didática, completa, robusta. Nós não vamos fazer isso daqui nestas notas de aula, nem o livro-texto faz isso, tá? Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. O exemplo mais simplesinho para ver isso é simplesmente pegar o sinal mais simples que a gente consegue bolar com frequências diferentes. Então, eu peguei duas senoides. Repara, todas com a mesma amplitude, com aquela fase φ nula. Enfim, peguei duas senoides, só que uma na frequência ω1, a outra na frequência ω2. E, consequentemente, uma vai ter β1, outra vai ter β2. Tranquilo? Ou alguém não gostou desse exemplo? Professor, os betas são diferentes porque são frequências diferentes, certo? Exatamente. É o mesmo meio, mas com umas frequências diferentes, são diferentes, o beta é diferente. Exatamente. Por motivos que vão ficar mais claros no final dessa transparência, eu vou redefinir tanto os ômegas como os betas. Eu vou dizer que o ω1 e o ω2, eles estão em volta de um ω0, que é simplesmente a média aritmética deles, sendo que o ω1 vai estar menos Δω para um lado, enquanto que o ω2 vai estar Δω para o outro. Ou seja, ω2 menos ω1 é igual a 2 vezes Δω. E vou, da mesma maneira, definir um β0 e um Δβ, de tal maneira que o β1 esteja menos Δβ para um lado e o β2 mais Δβ para o outro. Pô, por que você fez isso?
agora a gente vai substituir essas definições dentro dessas senoides e sem nenhuma aproximação, olha o que vai acontecer. Ó. Primeiro eu substituí ômega 1, beta 1 de um lado, ômega 2, beta 2 do outro. E aí eu vou juntar os termos com índice 0 para um lado e os termos com delta para o outro. Nenhuma aproximação. E aí eu percebo o seguinte, este termo está aqui, ó, ômega 0 vezes T menos beta 0 vezes Z, ele aparece aqui, ó. Enquanto que este termo aparece aqui. A diferença é que aqui, ó, tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de mais. Aí eu vou pensar isso aqui, ó, isso aqui vai ser um cosseno de A menos B, isso aqui vai ser um cosseno de A mais B. E vocês sabem que cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Usando essas propriedades, sem nenhuma aproximação, eu reescrevo esta última igualdade desta maneira aqui. Pode fazer, eu não vou fazer os detalhes, é muito fácil. Beleza? E agora vamos lembrar, em telecomunicações, qual é a relação que existe quantitativa em telecomunicações? Se isso aqui fosse um sinal de comunicação, o que você pode dizer da relação entre ômega 0 e delta ômega? Todos vocês já fizeram teoria das comunicações. Índice de modulação, pelo menos para modulação e frequência. Minha pergunta não foi boa, vou ser mais direto. O que você acha que você pode falar em exemplos característicos de sistemas de comunicação, a razão entre delta ômega e ômega 0? O que você acha que acontece com a razão delta ômega sobre ômega 0? Tende para 1, tende para 0, tende para o infinito? O que você acha? É para 0, né? O ômega 0 seria, por exemplo, a frequência da portadora. Tem que ser bem maior do que a frequência. Na prática, muito maior que delta ômega. Então, isso aqui agora não é mais um exemplo matemático qualquer. Agora, vamos focar num exemplo onde o delta ômega é muito menor que ômega 0. Porque isso é característico em comunicações. O espectro do sinal, né, ele tem uma largura muito menor que a da portadora na prática. Os motivos por trás disso são físicos, inclusive, né? Quem já fez antena sabe como é difícil manter as características da antena uniformes ao longo de uma faixa de frequência. Então, quanto menor for o delta ômega comparado com ômega 0, mais fácil projetar os dispositivos em comunicações. Então, esta senoide que aparece aqui, ela oscila muito mais vezes do que essa. Então, para esta senoide, isso aqui é quase como uma envoltória. Aliás, isso aqui é uma envoltória se for um exemplo com valores típicos de um sistema de comunicação. E aí a gente desenha essa figura aqui, ó. Eu só não exagerei na frequência ômega 0, senão vocês iam ver um borrão vermelho aqui. Mas, na verdade, vocês, se fosse um exemplo com valores mais realistas, vocês deveriam ver um borrão vermelho aqui. Porque a frequência ômega 0 é muito maior que delta ômega na prática. Então, na verdade, você tem a sua portadora em vermelho. No caso aqui é um exemplo simples de modulação AM. Uma portadora modulada em amplitude. Não estou dizendo que é prático, estou apenas dizendo que é um exemplo de uma portadora modulada em amplitude. Aonde a frequência da informação, delta ômega, é muito menor que a frequência da portadora ômega 0. Ora, só que, usando a definição de velocidade de fase que a gente apresentou antes,
esta portadora propaga-se, né? Melhor, vou falar de outra maneira. A velocidade de fase dessa portadora vale quanto? Ômega dividido por beta. A definição é a mesma, é ômega dividido por beta, pelos mesmos motivos apresentados antes. Enquanto que a dessa daqui, ó, é ômega dividido por beta. Continua a mesma definição, não mudou. Só que no caso vermelho é ômega 0 dividido por beta 0, e no caso azul é delta ômega sobre delta beta. E a gente diz o seguinte, ó, esta daqui, ó, é a velocidade com que a informação propaga. E a gente define isso como velocidade de grupo. Dá para mostrar no limite em que estas componentes espectrais aqui, ó, aparecem mais termos, que é o caso de um sinal concreto, real, em telecomunicações. E não existe variação discreta de frequência, ou seja, você tem um contínuo de componentes espectrais dentro do canal, que esta definição, ela se transforma, aí vem o pulo do gato, numa derivada. E como geralmente o beta é escrito em função do ômega, ao invés da gente falar derivada de ômega em relação a beta, a gente geralmente fala derivada do beta em relação a ômega e inverte. E em comunicações, esse cálculo costuma ser feito na frequência da portadora, que aqui eu estou definindo como ômega 0 para manter a notação com a transparência anterior. E esta daqui é a velocidade de grupo, que eu tentei mostrar para vocês usando aquele exemplo simples da transparência anterior, mas existe uma maneira robusta, elegante, matematicamente elegante, de mostrar isso. Quem quiser, vocês encontram esse livro fácil no mundo da internet, é o livro do Jackson. O pessoal de física estuda eletromagnetismo clássico, né? Eletromag 1, Eletromag 2, por esse livro, geralmente. Ele já está na 3ª edição, e é a seção 7.8. Ele apresenta, né, usando as propriedades da transformada de Fourier, com bastante precisão. Eu acho que em 2 páginas ele mata o problema e mostra que esta é a velocidade de grupo. E mais tarde vamos mostrar, não agora, mais tarde a gente vai mostrar que essa velocidade de grupo, se as perdas forem suficientemente pequenas, é a velocidade de propagação da energia. Mas não vamos fazer isso agora, não. É esta velocidade que vocês devem usar o tempo todo, e não a velocidade de fase. Alguma pergunta? Professor, tem Oi. uma pergunta. Sim. Eu entendi a definição, Uhum. mas aí a velocidade de grupo, cada meio possui a sua velocidade de grupo? Sim, sim. Vamos fazer um exemplo aqui, um caso particular, talvez fique mais claro. Ok. Se não me engano, o exemplo que eu vou dar agora é do meio não dispersivo, o meio ideal. O que vocês acham que vai acontecer para o meio ideal? O que vocês acham? Qual vai ser o valor da velocidade de grupo no meio não dispersivo, ideal? A própria velocidade da luz? Isso, exatamente, lógico. Se todas as componentes propagam com a mesma velocidade de fase, que é igual à velocidade da luz, essa velocidade de grupo vai dar a velocidade da luz. Exatamente. Se o meio não for dispersivo, então significa que o K é o próprio beta, o beta é o próprio K, e o epsilon é real, ó. E nem o mi, nem o epsilon variam com a frequência. Então, ó, isso daqui, que é o inverso da velocidade da luz, é uma constante. Nesse caso, a derivada de beta em relação a ômega é a derivada mais fácil que existe depois da derivada de uma constante, ó. É simplesmente raiz de mi epsilon. E quando você inverter, pumba. Todas as 3 velocidades são iguais. A velocidade de grupo é a própria velocidade da luz, que é a própria velocidade de fase. Depende do meio?
A sua pergunta é se a velocidade de grupo depende do meio. Depende do meio? Sim, porque Sim, depende do é meio. a parte real do mi e do epsilon. Pronto. Depende do meio, exatamente. O que vai dificultar é que se o epsilon, felizmente, isso quase nunca acontece na maioria dos dispositivos. Mas se você der o azar de estar estudando a propagação numa região de ressonância da estrutura atômica daquela... Não, da estrutura atômica é exagero, porque tinha que ser uma frequência enorme. Mas se você estiver dando o azar de estar estudando a propagação num meio onde esse epsilon varia violentamente com a frequência, aí você começa a ter problemas. Porque você tem que saber, para fazer essa derivada, você tem que saber como o epsilon varia com a frequência. Ou seja, você vai ter que ter uma tabela, interpolar ou extrapolar pontos para ter uma ideia de como calcular essa derivada, né? Porque quando você derivar isso daqui, ó, se o epsilon varia com a frequência, em algum momento vai aparecer a derivada do epsilon com a frequência. Então, isso daqui eu não sei calcular enquanto não souber como o epsilon varia com a frequência. Mas no caso particular do meio não dispersivo, o epsilon é uma constante. Essa derivada sai fácil. E é isso daqui. E, óbvio, se houver dispersão, mas ela for pequena, a velocidade de grupo é praticamente igual à velocidade de fase. E vice-versa. E se a dispersão for muito grande? Aí a coisa complica. Mas não adianta nada a gente pensar nesses casos antes de entender os casos mais práticos, mais simples. Até porque se a dispersão for muito grande, eu acredito, ninguém vai querer ficar mandando informação através desse meio, né? Alguma pergunta? Você deve evitar esse meio para transmitir informação de um lado para o outro. Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Professor, o senhor vai explicar o meio dispersivo agora? Não. A velocidade de grupo para meios dispersivos, só casos extremos. Porque do caso geral, eu não sei resolver essa derivada. Tudo bem, só para saber mesmo. Tá. Eu acho que os casos extremos que a gente vai aqui abordar, um caso extremo é o ideal, né? Não tem perda nenhuma, mas em meios dispersivos, os dois casos que são do nosso interesse é o bom condutor, porque a gente não quer mau condutor sendo usado em guias. Repare que essa aula não vai falar de meios semicondutores, dispositivos semicondutores, tá? Aí a gente teria que ver isso com calma. Mas dispositivos semicondutores geralmente não são usados para gerar o sinal ou para receber o sinal, mas não para transmitir o sinal. Então, aqui no curso, a gente está interessado em meios bons condutores, que é um extremo, e dielétricos com poucas perdas, com baixa dispersão. Acho que esses são os dois casos extremos, além da situação ideal, que a gente investiga o que for possível investigar em cima dessa variação aqui. Porque enquanto eu não souber como o epsilon varia com a frequência, não tem como te dar fórmulas. A fórmula é essa daqui, ó. Entendi. Beleza? Entendi, professor. Sim. Nada. Não tendo perguntas, vou prosseguir aqui. Essas aqui são definições que elas estão no livro texto, então eu coloquei aqui, mas eu não uso isso aqui no curso. Mas, de qualquer maneira, ó, a gente pode, das definições de velocidade de fase e velocidade de grupo, obter uma fórmula diferente que relaciona as duas. E pode ser que, dependendo do problema, isso possa te ser útil mais adiante. Isso aqui é pura manipulação algébrica, envolvendo cálculo diferencial, obviamente, né? Então, aqui eu simplesmente passei o beta para o outro lado. Ó. Beta, da definição de velocidade de fase, o beta é ômega dividido pela velocidade de fase. Consequentemente, a velocidade de grupo é o inverso dessa derivada. Então, antes de inverter, vamos fazer a derivada. Ou seja, a derivada dessa expressão em relação a ômega. Cada um tem a sua fórmula. Eu aprendi que quando você tem uma razão, a parte de baixo, o denominador, vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo,
dividido pela parte de baixo ao quadrado. Então, foi assim que eu aprendi, é assim que eu uso. Onde eu não sei qual é a derivada da velocidade de fase em relação a ômega. Eu só vou saber se o meio for não dispersivo, dá zero. E aí, lógico, ó, a velocidade de grupo vai dar, essa derivada vai dar o inverso de Vp, que é a própria inverso da velocidade de grupo. A coisa vai dar onde a gente espera. Então, isso aqui fica indicado, ó. E aí eu vou simplesmente aplicar essa definição, trazer a velocidade de grupo para essa igualdade e ficar manipulando essa expressão até chegar em alguma coisa que eu não me lembro mais de cabeça. Então, ó, a velocidade de grupo é o inverso dessa derivada, que é o inverso dessa expressão. Aí a gente foi manipulando até chegar nisso daqui. Essas manipulações são tranquilas, é simplesmente usando essas definições aqui. Então, nós temos aqui uma relação entre velocidade de grupo, velocidade de fase e a derivada da velocidade de fase em relação à frequência. No caso, a frequência angular, né? Não se esqueçam que ômega é 2π vezes f. E aí temos três possibilidades, né? Se o meio não for dispersivo, essa derivada é nula, a velocidade de grupo é a velocidade de fase, a gente já viu isso antes. O chamado dispersão normal é quando a derivada é negativa, o que vai dar uma velocidade de grupo menor que a velocidade de fase. E a dispersão anômala é quando a derivada é positiva e a velocidade de grupo, nesse caso, é maior que a velocidade de fase. São definições, eu estou passando aqui para vocês, porque elas estão no livro-texto e pode ser que um dia elas sejam úteis para alguns de vocês, tá? E aqui na próxima transparência tem uma animaçãozinha que mostra o caso onde a velocidade de fase e a de grupo são diferentes. Ó. É um meio com dispersão. Então, eu vou de novo repetir depois essa animação, né? O ponto preto acompanha a portadora. Repare que o ponto preto vai estar sempre aqui no pico da portadora, enquanto que esse ponto vermelho vai acompanhar o pico da envoltória. Ou seja, a movimentação do ponto vermelho estaria representando nessa animação a velocidade de grupo, enquanto que a movimentação desse ponto preto estaria representando a velocidade de fase. Deixa eu ver como é que eu repito isso. Assim, né? E é isso, enfim. Já tem um tempo que eu vi essa animação na internet. Se alguém descobrir uma melhor, por favor, me mande um e-mail. Então é isso, uma representação de que essas velocidades, se o meio for dispersivo, elas não vão ser iguais. E aí já fica a dica, sempre utilize a velocidade de grupo. Mais tarde, quando a gente for estudar guias de onda, nós vamos voltar a este assunto numa outra perspectiva. Por enquanto, vai ficar desse jeito. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Mais tarde, não agora, porque aparentemente nada de esquisito aconteceu. Se tiver perdas, a velocidade diminui. Mais tarde, nós vamos mostrar que se a dispersão for pequena, esta velocidade de grupo é a própria velocidade de propagação da energia. E vamos mostrar também que a velocidade de fase, que é uma definição matemática, dependendo da situação, pode ter valores maiores que a velocidade da luz no meio. Como assim? Então, já estou antecipando. Velocidade de fase é uma definição matemática. Em comunicações, é a velocidade de grupo que a gente usa. É a que terá um significado mais próximo do físico, daquilo que a gente entende, nas diferentes situações. E agora, são 3 exemplos bem simplesinhos. Então, antes de mostrar os exemplos, vocês vão ver que são exemplos bobos. Mas a intenção desses exemplos é que vocês repitam, depois da aula, repitam esses exemplos, façam as contas. Por quê? Porque ao longo desses últimos anos, já estou dando essa matéria há mais de 20 anos. E, aliás, meu orientador já tinha falado isso para mim. Eletromagnetismo, antenas,
não são difíceis, são baseados em 4 equações, e nesses exemplos que a gente vê na graduação, são exemplos relativamente simples, onda plana, guia. Não é isso que atrapalha o aluno, é a matemática, por incrível que pareça. E mais incrível ainda, a matemática que atrapalha o aluno é aquela mais básica. Vocês já viram que aqui integral, até agora não apareceu nenhuma, tirando fora a conservação de energia, não apareceu, por enquanto, não apareceu integral nenhuma. Derivada, tudo ridículo, derivada de seno e cosseno, rotacional, divergente, isso você vê no apêndice do livro. Não é essa a matemática que atrapalha, é aquela mais simples. Tirar a raiz quadrada de número complexo, por exemplo. E engenheiro eletricista não pode errar isso, porque engenheiro eletricista usa fasor o tempo todo. Então, se vocês acertam em circuitos, tem que acertar também em eletromagnetismo. Então, eu passei aqui 3 exemplos bem simplesinhos, onde uma dada onda plana uniforme, TEM, propaga em 3 meios diferentes. E a gente começa no vácuo. A frequência vai ser sempre a mesma, a amplitude vai ser sempre a mesma, e aí a gente vai calcular todos aqueles parâmetros que a gente viu para trás, sem muitos detalhes, porque as contas são ridículas, né? E vamos ver o que acontece. E eu gostaria que vocês, por mais bobo que esses exercícios pareçam, que vocês repetissem depois, com o seu MATLAB ou com a sua calculadora, essas contas. Porque, por incrível que pareça, tem gente que tem dificuldade de tirar módulo de número complexo. Por incrível que pareça, tem gente que tem dificuldade de lidar com E elevado a menos J alfa, na hora de fazer o cálculo da parte real e da parte imaginária, da calculadora. Troca radiano com grau. Então, essas coisas que vocês não deveriam errar é o que faz, às vezes, a nota da matéria, da disciplina ser baixa. Não é a teoria, é na hora de fazer conta, na hora de resolver os problemas de engenharia, na hora de fazer as contas. Então, por favor, em casa, vocês já estão em casa, né? Espero. Vocês repitam esses problemas, por mais bobos e cansativos que eles pareçam. Então, todos os exemplos, vamos ter uma onda plana propagando na direção Z, por simplicidade, campo elétrico apontando na direção X, e fase nula na origem, ou seja, aquele φ0 é igual a zero. Desse jeito, quando o Z for igual a zero, a fase é igual a zero. O campo vale 1 volt por metro. Então, dizer que a fase é nula na origem, eu só estou dizendo que aquele fasor é zero, é puramente real. Ele vale 1. Depois da origem, como o Z varia, vocês já viram, a fase varia de acordo. Tá? E aí, primeira coisa é representar o fasor dessa onda plana. Então, de acordo com o enunciado, propaga no vácuo. Então, geralmente, quando a gente lida com o vácuo, muitos autores põem um índice 0 nas características correspondentes. Então, por exemplo, K, ao invés de a gente escrever K, escreve-se K0, para dizer é o K, a constante de propagação, no vácuo, que é o ômega raiz de μ, só que é o μ0 e o ε0. E, consequentemente, 1 sobre raiz de μ0 e ε0 é a velocidade da luz no vácuo, que a maioria aproxima por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, aqui, para o vácuo, está o K0. Aproximando a velocidade da luz por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, vai dar 2π dividido por 3 radianos por metro. A amplitude é unitária, 1, foi dito, por isso não colocou nada aqui. E fase nula na origem significa o seguinte: quando Z é igual a zero, a fase disso é zero. Então, essa é a representação fasorial desse campo elétrico, dessa onda plana. Alguma pergunta? Prosseguindo. Aí não precisava, mas vamos calcular o campo magnético. Propagação na direção Z, 1 sobre eta, no caso é o vácuo, então a gente usa 1 sobre eta zero. Eta zero é a impedância intrínseca do vácuo. Alguns autores, em particular o pessoal de propagação de ondas de rádio, gostam de aproximar isso por 120 π ohms.
Isso aqui dá 376,76, etc, 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 ohms. Ohms. Ohms não, ohms. No caso aqui, se você fizer o produto vetorial, Z vetorial X na direção Y, esse tipo de produto vetorial você faz com os dedos, tá? Não fica gastando lápis para fazer isso. Põe a figura na cabeça, faz com as mãos. Por isso é bom treinar antes, porque é muito fácil. E por ser muito fácil, é muito fácil errar também. Em relação ao campo magnético, ou melhor, o fasor campo magnético, alguma pergunta? Vetor de Poynting. Sempre um meio, vetor de Poynting complexo. Um meio é produto vetorial conjugado complexo do H. Mas aqui a onda plana é dita uniforme. Se ela é uniforme, ela é TM. E se ela é TM, isto é verdade. Onde, no presente caso, o K é a direção de propagação Z unitário e o eta é real. Então, esse conjugado aqui não faz sentido. A gente deixa só eta zero. E aproximando o eta zero por 120π, esse é o vetor de Poynting para o nosso problema. Puramente real. Densidade de potência puramente ativa, porque o campo elétrico e o campo magnético estão em fase. Eta zero é puramente real. Comprimento de onda, aqui o beta é o próprio K. Aproximando o valor de K por esse, nós chegamos 0,3 metros. Logicamente, se você fizer C dividido por F, vai chegar no mesmo resultado, 30 centímetros. Porque aqui o meio não é dispersivo. A gente poderia ter usado aquela fórmula C, velocidade da luz, dividido por F. Mas, para fazer da maneira mais geral, né, eu estou usando a definição 2π dividido por beta. Não tendo pergunta, se não me engano, a próxima etapa é calcular a velocidade de fase, que neste caso é igual à velocidade de grupo, obviamente, aproximando 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então aqui estão os cálculos das características que vimos até o momento para essa onda plana uniforme propagando no vácuo. Próximo exemplo vai ser igual, só que agora o meio vai mudar e vai ser um meio dispersivo, se eu não estiver enganado. É um meio dielétrico dispersivo, onde a permissividade relativa, que nos dá o epsilon', é 2 vezes a do vácuo, né? Permissividade relativa igual a 2, e desculpa, eu falei bobagem, pessoal, é o meio condutivo, hein? Aqui não tem epsilon duas linhas, aqui tem condutividade. Então, vou repetir, é um meio dispersivo, porém condutivo. Então, ele é caracterizado por uma permissividade relativa 2, isso aqui vai dar a parte real do epsilon complexo, 2 epsilon 0, e a condutividade 0,02 Siemens por metro. Isso é um valor típico em radiofrequência, VHF ou HF, de um solo seco. 0,02 Siemens por metro. A parte imaginária, vocês já sabem, vai ser menos sigma dividido por ômega. E como é a continuação do exemplo anterior, a frequência continua sendo 1 GHz. Vamos repetir os cálculos, só que agora o epsilon vai ser complexo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o epsilon complexo. Como o enunciado diz que o meio é condutivo, repara, o epsilon duas linhas aqui não faz sentido. Ele foi jogado fora. O nosso epsilon complexo tem a parte real 2 vezes a permissividade do vácuo e a parte imaginária menos sigma dividido por ômega. E aqui, pessoal, tem um truque, tem um macete muito útil. Eu passei o epsilon zero para fora. Não substituam valores de epsilon zero, mi zero, no início do problema. Deixa tudo em evidência. Repara, se você fizer isso, ó, e aí não se esqueça de dividir aqui por epsilon zero, né? Se você passou aqui para fora, você tem que dividir aqui por epsilon zero.
O ε0 vale 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Se você começar a substituir esse valor desde o início, o número que aparece aqui é um número horroroso. E, além de ser horroroso, facilita a propagação de erro dali para frente, na hora que você for fazer as contas envolvendo esse epsilon complexo. Então, o truque é deixa em função do ε0. Não só o número fica mais agradável, reduzindo a probabilidade de você errar a conta, como, eventualmente, aparece um outro ε0 cortando esse, ou aparece um μ0 multiplicando e você substitui por alguma relação envolvendo a velocidade da luz no vácuo. Então, sempre deixe o ε0 e o μ0 em evidência, nunca substitua. Se no final ele sobrar, aí não tem jeito, aí você faz a conta, mas aí você só faz a conta no final. Então, ó, por exemplo, K continua sendo ômega raiz de μ, só que agora o epsilon é complexo. Então, repara, eu deixei o ε0 para fora em evidência. Esse vai ser o K0. Este cara daqui é o K0, que a gente calculou antes, deu 20π dividido por 3. Deixa em evidência. E aí você só vai ter que lidar com a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Consequentemente, não vai ser um valor horroroso. Vai ser um valor horroroso, mas não tão horroroso como seria se você tivesse deixado o ε0 aqui dentro. Isso você tem que fazer na calculadora. No meu tempo, dava mais trabalho. Tinha que passar isso aqui para amplitude e fase, dividir a fase por 2, tirar a raiz quadrada da amplitude e depois voltar a escrever como real imaginário. Hoje em dia, com essas calculadoras, com o MATLAB, isso aí você faz dormindo. Mas não deixe de fazer, por mais bobo que o exercício pareça. E eu deixei aqui, ó, em função do K0. No final, se for necessário, aí você substitui pelo valor do K0. Alguma pergunta? Prosseguindo. Professor, Oi. K0 é raiz de μ0 ε0? Isso aqui, ó. Ok. Ômega, raiz de μ0 ε0. Ômega, não esqueça do ômega. Sempre que for possível substituir dessa forma, melhor manter o K0. Isso, sempre deixar tudo em função do μ0, ε0. E aí, no caso aqui, eu deixei em função do K0. Beleza? Ok. Não vale a pena substituir agora. Até porque não sabe o que está sendo pedido, né? Se não me engano, a próxima é o eta. E está lá ele mesmo. Então, por definição, a impedância intrínseca do meio é a raiz de μ sobre epsilon. Onde, no nosso caso, o epsilon é complexo. Olha, mais uma vez eu deixei o ε0 para fora. Este cara é o eta0. E, mais uma vez, você só tem que lidar com a raiz quadrada deste cara, que você já calculou antes, deu isso. A raiz quadrada desse cara. E, no caso, depois de ter calculado isso, aí você vai e inverte. Então, aqui está a impedância intrínseca desse meio. Ela é complexa. Significa que, entre outras coisas, o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético estão defasados entre si. O vetor de Poynting complexo vai ter valor complexo realmente. Densidade de potência ativa e densidade de potência reativa. Então tá lá o K0 com mais precisão do que no exemplo anterior, e aqui está o eta0 com a mesma precisão. Vai entender por que eu fiz assim, mas enfim, vocês entenderam, né? Continuando, tá lá o fasor campo elétrico. Agora, cuidado, ó, tem um alfa, onde o alfa é dado pela parte real disso aqui. Então, eu já tive que, por isso que eu calculei o K0 aqui, ó, que eu tive que multiplicar aqui, ó. Pessoal, errei. O alfa é a parte imaginária, desculpa. Então, eu calculei o K0. Aí não teve jeito, eu tive que calcular. Multipliquei por isso daqui, agora sim. E este é o valor do alfa que vocês veem. Unidades Neper por metro. E o beta, esse sim, a parte real. Foi dado por essa multiplicação aqui
deu 29,76 radianos por metro. Então, este é o fasor que representa o campo elétrico dessa onda plana uniforme, propagando nesse meio condutivo. E eu calculo também o campo magnético. Como a onda é TM, eu ainda uso isso daqui. O que você tem que tomar cuidado é que agora o eta é complexo. O eta é complexo. Então ele tem uma amplitude, uma fase, que você tem que inverter aqui, ó. Esse valor do eta complexo invertido, escrito em amplitude e fase, deu isso daqui, ó. Esta amplitude e esta fase. Este defasamento entre fasor campo elétrico e fasor campo magnético vai provocar um vetor de Point com parte real e parte imaginária. E ele continua apontando na direção Y. Z vetorial X, isso não mudou. Alguma pergunta? Eu fiquei, professor. Oi. Esse E elevado a menos J 0,0889. Radiano. Ele é um defasamento entre campo magnético e campo elétrico? Isso, é. Ele vem do rotacional? Oi? De onde ele veio? De onde veio esse... O eta. Ah, veio do eta. Aham. Veio daqui, ó. Por isso... Ah, ok. Por mais bobo que pareça o exercício, repete ele depois da aula. Okay. Ele vem do eta. Não tem rotacional. Se a onda é TM, você acha direto daqui, ó. Beleza. Uhum. Você ia ter que usar o rotacional se a onda fosse não uniforme. Aí você ia ter que pegar esse campo elétrico e jogar lá nas equações de Maxwell. Ou usar aquelas relações gerais que a gente obteve antes de dizer que a onda era uniforme. Aqui não, a gente disse que a onda é uniforme, então já pode usar isso daqui direto. Então esse defasamento que aparece aqui veio desse eta. E cuidado, ó, na exponencial complexa, a fase é em radiano. Radiano. Isso aqui não é graus, radiano. Por isso, não deixe de repetir o exercício em casa. É nesses detalhes que vocês geralmente erram. Não é no eletromagnetismo, é na hora de fazer conta. Você já faz isso para tensão em corrente, não tem nenhum motivo de errar esse tipo de conta aqui. Alguma pergunta? É a mesma coisa que vocês fazem em circuitos. A diferença é só isso aqui, ó. Varia com a posição e tem uma orientação. Vetor de Poynting. Como é uma onda plana uniforme, a gente pode continuar usando isso daqui, ó, sem problema nenhum. Só que agora, ó, o eta é complexo. E aqui você não pode se esquecer de tirar o conjugado do eta. O sinal mudou. E a amplitude do campo elétrico não é mais unitária. Vou voltar uma transparência para trás. A amplitude do campo elétrico é dada por isso vezes isso. Vezes isso. Ó. Repara, a amplitude varia com a posição. E quando eu elevo isso ao quadrado, vai aparecer essa exponencial de E elevado a menos 2 vezes alfa Z. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa. Essa equação aqui, ó, eu acho que o resultado está certo, mas a equação está errada. O que está errado aqui? O que está errado aqui? Eu espero que não esteja errado aqui. O que eu esqueci de colocar aqui? Tem um erro aí nessa última igualdade. O que é? Ah, não. Ô, pessoal, perdão. Desculpa. Tem erro nenhum. Eu estava olhando aqui para baixo. Eu estava falando, estava faltando esse termo aqui ao quadrado. Mentira, é o E ao quadrado. Perdão, pessoal, desculpa. Então, módulo do E ao quadrado é essa exponencial aqui ao quadrado.
A fórmula está certa, pessoal, desculpa, não tem erro nenhum. E aí eu passei, enfim, eu calculei o valor do eta zero, calculei o valor disso, inverti. Aqui está a representação do vetor de point, complexo, parte real, parte imaginária. Essa parcela de potência reativa aparece devido ao defasamento entre o campo elétrico e o campo magnético. Eu falei que tinha erro, não tem erro nenhum. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Comprimento de onda, a definição continua a mesma, 2π sobre beta. Só que agora o K é real. Então você vai pegar a parte real do K. É aquela lá atrás, em radiano por metro. Você vai fazer as contas, deu 0,21 metros. Velocidade de fase, definição continua, mesmo o meio sendo dispersivo. Você vai pegar a parte real do K. E aqui eu usei um truque, eu voltei a escrever o K em função do K0. Que agora eu sei que ômega dividido por K0 é a velocidade da luz no meio. Enfim, você não precisa fazer isso, né? Mas no final você vai fazer as contas. A velocidade de fase vai dar 2,11 vezes 10 a 8 metros por segundo. Velocidade de grupo. Aí foi cometida uma aproximação. Porque eu não sei como o epsilon relativo, que foi dado no enunciado, igual a 2, como ele varia com a frequência. Então, esta fórmula que eu estou calculando aqui, eu estou desprezando essa derivada. Estou dizendo que ela é nula ou muito pequena. E aí eu fiz as derivadas em cima do resto. E no final você faz as contas, né, com cuidado, e você tem esse valor de velocidade de grupo. Eu só queria ressaltar aqui um truque, que são essas duas primeiras igualdades aqui, ó. A definição de velocidade de grupo é a mesma de sempre. Derivada de beta em relação a ômega inverte isso. Acontece que o beta é a parte real do K. É isso daqui, ó. Né? E aí a pergunta é, puxa, como é que eu vou derivar a parte real de um número complexo? Né? Pegar um número complexo e rearrumá-lo analiticamente para ficar só a parte real, deixa a expressão muito grande. Então, existe um truque, pessoal, que é o seguinte: a derivada da parte real é o real da derivada. Então, a minha sugestão é o seguinte: deriva a expressão do K toda, do K complexo, deriva aquilo tudo, deriva tudo. No caso, vai dar isso daqui, ó. Abrindo mais ainda, vai dar esse bagulho todo aqui, ó. Só depois, na hora de substituir os valores, é que você joga fora a parte imaginária e fica só com a parte real. E só depois você inverte. Você tem que fazer essa operação nesta ordem. Se você sair da ordem, você erra, tá? Porque o inverso da parte real não é igual ao real do inverso. Não se esqueça, o operador real não é linear. Então, para você calcular isso na prática, você vai pegar o K, deriva ele em relação a ômega. Depois que você for substituir os valores, calcula a derivada que vai dar um valor complexo. Aí você fica só com a parte real, joga a parte imaginária, que foi aqui, ó. No caso, foi isso daqui, joga isso fora. Só depois é que você inverte. A inversão é a última operação que você faz. Se você fizer isso, o valor vai ser esse daqui. No caso, a dispersão é anômala. A velocidade de grupo deu maior que a de fase. Alguma pergunta? O último exemplo eu não vou fazer aqui. É simplesmente um meio
condutivo, só que eu aumento a condutividade. Eu vou assumir água do mar. Em UHF e VHF, a água do mar tem permissividade relativa aproximadamente igual a 81 e condutividade 4 Siemens por metro. Em frequências baixas, a água do mar é quase um condutor perfeito. Ou seja, praticamente nada penetra. Aliás, minto, ao contrário. Em frequências mais elevadas, a água do mar... Aliás, a água do mar é um condutor muito bom em VHF e UHF. E milhões e milhões são gastos em pesquisas na tentativa, né, de você ter robôs submarinos, por exemplo, a serviço de empresas petrolíferas, para exploração lá embaixo, né? O duto vazou, alguém tem que ir lá soldar aquele negócio. Pô, eu conheço um cara que já é velhinho, ele era um desses caras que mergulhava para fazer solda. Pô, você tem que ver as histórias que o cara conta. Ele, inclusive, já quase morreu várias vezes. Às vezes o batiscafo dá problema, o olho da pessoa salta para fora da órbita. Enfim. E, obviamente, essas empresas não querem mandar pessoas, querem mandar robôs. O problema é que não dá para controlar o robô por onda de rádio. Tem que ir um cabo. Né? Um cabo levando informação para o robô para ele fazer essas coisas. Então, existem pesquisas sendo feitas para ver se é possível transmitir informação para robôs lá embaixo sem a necessidade de cabo. E resolvendo esse exercício, por mais bobo que ele seja, você vai notar a dificuldade. Eu não vou repetir as contas, tá certo? Mas eu gostaria que vocês fizessem isso em casa. Basicamente é trocar o epsilon complexo que a gente tinha no problema anterior. Repare que agora a parte imaginária, o alfa, né? Ele já é da mesma ordem do beta. Ou seja, isso aqui é um excelente condutor nesta frequência. Consequentemente, o campo, assim que penetra dentro da água do mar, ele atenua rapidamente. Além de dispersar o sinal. Ele atenua e dispersa o sinal. E aí eu simplesmente não vou nessas contas item por item. Simplesmente você repete as contas feitas anteriormente ou vai obter outros valores. O defasamento entre campo elétrico e o campo magnético aumentou. Antes era 0,0, agora já é 0,36 radianos. O alfa já é considerável. Ou seja, o campo atenua rapidamente na hora que penetra dentro desse meio. O vetor de point já tem uma parcela reativa comparável com a parcela ativa. O comprimento de onda diminuiu, mas aqui é por causa da permissividade relativa, que foi para 81, né? A velocidade de fase deu uma boa diminuída. E a velocidade de grupo aqui, os cálculos foram feitos, mais uma vez, zerando a derivada da permissividade relativa com a frequência, o que é razoável tanto para a água como para a frequência em questão. Tá? Então, aqui foram 3 exemplos: vácuo, condutor com baixas perdas e condutor com altas perdas. Eu gostaria... Quem quiser, quem se interessar, mas eu aconselho grandemente, fortemente, a repetir essas contas depois da aula. Alguma pergunta, pessoal? Bom, como eu tinha dito, alguém fez uma pergunta no início da aula, além do meio ideal, nós analiticamente vamos dar destaque a 2 casos. Um é o bom condutor, o chamado bom condutor. Na prática, o guia de ondas, a linha de transmissão, não é formada por condutores perfeitos, né? Em UHF, VHF, a gente usa cobre, alumínio, que são excelentes condutores, mas não são perfeitos. Então, a gente vai, inclusive, para poder considerar as perdas nesses meios posteriormente, mostrar aqui alguma coisa em cima desse meio definido como bom condutor. E
no próximo ano, né, porque não vai dar tempo de ver os dois, no próximo ano a gente vai ver o dielétrico com baixa dispersão, com baixas perdas. Também dá para fazer, baseado em isso é muito maior do que aquilo, né, dá para fazer analiticamente algumas aproximações nas expressões que foram apresentadas. Então, vamos terminar o ano falando do bom condutor. Meios bons condutores elétricos. Eu deixei claro aqui que é elétrico, porque, por exemplo, quem fez antena já viu que a gente pode aplicar dualidade e definir também condutor magnético. Tem a ver com um problema equivalente. Então, aqui é só para deixar claro que é condutor elétrico. Bom condutor. Por definição, o que é um bom condutor? É uma definição matemática. É quando a parte imaginária da permissividade complexa, o módulo dela, a intensidade dela, é muito maior que a da parte real. Se você... Deixa eu voltar para trás, que eu não sei se eu coloquei aqui. Ó. Eu coloquei sim, perdão. Então tá aqui, ó. Nesse caso, a nossa permissividade complexa, eu devia ter colocado um Czinho aqui, ó. Eu esqueci. Não sei qual foi a lógica que eu usei aqui. A permissividade complexa, no caso do condutor, tem a parte real ε' e a parte imaginária menos J sigma sobre ômega. Por definição, o bom condutor é aquele que tem uma razão sigma sobre ômega muito maior do que ε'. Ou seja, sigma muito maior que ômega ε'. É isso que define o bom condutor. O bom condutor é aquele que possui a parte imaginária muito maior do que a parte real na permissividade complexa. E aqui eu não sei por que motivo eu não coloquei o Czinho aqui. Eu deveria ter colocado o Czinho. Faltou o índice C nessa expressão. Obviamente, como estou definindo o meio como condutor, não faz sentido ε duas linhas. Aqui o ε duas linhas é nulo, não existe aqui. Alguma pergunta? Então, queria deixar claro, ressaltar a nossa formulação vale inclusive para meios bons condutores, desde que eles possam ser assumidos lineares, homogêneos e isotrópicos. O que eu faço nesta transparência, e acho que também na próxima, é simplesmente substituir essa aproximação naquelas definições de K, eta, etc., como exercício, tá? Só para mostrar que é possível fazer um tratamento analítico e chegar em equações que são apropriadas para tais meios bons condutores. A gente não precisa voltar nas equações de Maxwell e começar tudo de novo. A gente não precisa na equação de onda e resolvê-la de novo, como alguns fazem. Não precisa. É só você pegar o epsilon complexo e dizer o seguinte, ó, aqui ó, esse sigma sobre ômega é muito grande, é muito maior do que 1, e faz o tratamento analítico das expressões. Então, por exemplo, isso a gente vai usar mais tarde, no final desse conjunto de transparências de ondas planas, tá? Então, aqui eu coloquei o C, tá vendo? Eu esqueci de colocar o C aqui ele está correto. Então, no caso da constante de propagação K complexa, simplesmente você vai deixar lá dentro a parte imaginária do epsilon complexo. E aí tem essa raiz quadrada. Geralmente o pessoal não gosta de deixar o J dentro da raiz quadrada. Tudo que você faz é reescrever isso daqui em amplitude e fase. No caso, menos J é igual a E elevado a menos Jπ sobre 2. Raiz quadrada disso é só dividir a fase por 2, π sobre 4. E aí você volta a reescrever, se você tiver interesse, volta a reescrever isso daqui como parte real e imaginária. Isso daqui, ó, é igual a 1 menos J dividido por raiz de 2. Esse dividido por raiz de 2 é porque isso aqui é um número complexo com amplitude unitária. E aqui temos o nosso K. E repare, se o meio for bom condutor, alfa e beta são iguais, têm o mesmo valor. E esse valor é dado por raiz de ômega mi sigma dividido por 2.
no limite em que o sigma tender para o infinito, alfa e beta tendem para o infinito. A não ser que a frequência seja muito grande. Aí você começa a ter problemas com esse produto. Pode ser que isso daqui não seja observado. Por exemplo, ouro em radiofrequência é um excepcional condutor. Em ótica já não é. Porque apesar da condutividade ser alta, a frequência em ótica é tão grande que isso daqui não é observado. Mas as fórmulas, se o meio continuar sendo considerado linear homogêneo isotrópico, as fórmulas continuam válidas, mesmo em ótica. Alguma pergunta? Eta. Perdão, desculpa. Então, se o meio é bom condutor, o alfa e o beta vão ter praticamente o mesmo valor dados por essa expressão. Agora sim, o eta. A ideia é a mesma ideia, tá? Só que agora, como o epsilon complexo apareceu no denominador, este cara aqui aparece com o sinal trocado, é o inverso, né? Aqui aparece mais. E no final você tem essa expressão. Ou seja, a sua impedância intrínseca do meio tem parte real, parte imaginária, iguais, dadas por essa expressão aqui. Quando a condutividade tende para o infinito, eta tende para zero. Condutor elétrico perfeito é um curto-circuito. A impedância intrínseca dele é nula. E aí, vamos ver o que acontece. Não faz muito sentido isso que eu estou fazendo aqui, tá? Porque se o meio é um bom condutor, praticamente não tem onda nenhuma lá dentro, né? Mas vamos imaginar que você conseguiu começar a fazer com que uma onda plana uniforme começasse a propagar lá dentro, por exemplo, na direção Z, para manter a notação dos casos anteriores. Então, aqui está a representação fasorial desse campo eletromagnético. Eu desmembrei o K na sua parte real, beta, sua parte imaginária, menos alfa. Os dois têm o mesmo valor, dado por essa expressão aqui, ó. Como a condutividade é muito alta, esse campo vai a zero rapidamente. E aí já adiantamos um resultado. Campo dentro de um condutor elétrico perfeito é nulo. Você pode provar, por exemplo, usando esse problema aqui, ó. Quando a condutividade tende para o infinito, isso daqui vai para zero. Não há campo eletromagnético dentro de um condutor elétrico perfeito. Mas se ele não for perfeito, tem campo lá dentro. Só que ele atenua rapidamente. Se isso daí for a superfície de um condutor elétrico perfeito, significa que campo consegue eventualmente penetrar para dentro desse meio condutor, já que ele não é perfeito, só que ele cai rapidamente, ou seja, o campo fica concentrado ali na superfície desse condutor. E assim nós definimos uma profundidade de penetração para esse bom condutor, que é uma definição matemática. A definição da profundidade de penetração é a distância percorrida para que o campo tenha a amplitude variando de E elevado a menos 1. Ou seja, quando este produto aqui, ó, for unitário. Consequentemente, a profundidade de penetração é o inverso dessa expressão, é o inverso do alfa. Então, por um bom condutor, esta é a profundidade de penetração, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas. Quando a condutividade tende para o infinito, condutor elétrico perfeito, a profundidade de penetração tende para zero. Ou seja, dentro do condutor perfeito não há campo. Quando o condutor não é perfeito, existe campo, mas ele está concentrado ali, ó, na superfície do condutor. Nessa região existe uma corrente de condução volumétrica. Volumétrica.
As condições de contorno que você usa são iguaizinhas àquelas de um dielétrico. Componente tangencial do campo elétrico contínua, componente tangencial do campo magnético contínua, porque não é um condutor perfeito, não tem densidade superficial de corrente, ela é volumétrica. Mas no limite matemático dessa condutividade indo para o infinito, essa profundidade de penetração tende para zero, essa corrente volumétrica, matematicamente, passa a ser representada com uma densidade superficial. E ali, nesse limite, é que aparece o JS na interface separando os meios, apenas quando o condutor vira perfeito. Então, note que no limite do sigma tendendo para infinito, ou seja, no limite que o meio condutor torna-se elétrico perfeito, a profundidade de penetração tende para zero, o alfa tende para infinito, e logicamente que aqui não vai haver penetração de campo para o outro lado. Eu vou parar a aula por aqui, se não houver mais nenhuma pergunta. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, professor, tentando Sim. lembrar o conceito de profundidade de penetração. É que é a profundidade o qual ele vai ficar elevado a -1, que é um valor fixo, não sei se era 0,33 ou 0,6. Isso é matemática, é elevado a -1. Eu não sei, inclusive, por que é elevado a -1, mas é uma definição. Uhum. É que eu tô confuso. Ele vai decair desse valor ou ele vai estar com esse valor depois dessa profundidade? Uma vez o campo passou para dentro do condutor, né? Se ele for essa tal onda plana uniforme, ele vai decair disso daqui, ó. Ele vai continuar propagando até o infinito, só que amplitude cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Em termos práticos, depois que passou dessa distância, não tem mais campo nenhum. Ele é desprezível. Então, esse E elevado a -1 é o seguinte, olha, daqui para frente é praticamente zero, pode esquecer. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma placa boa condutora, uma placa, mas ela é finita, a espessura dela é finita. Vamos imaginar assim, 1 milímetro de alumínio. Aí eu jogo de um lado uma onda plana em cima dela. Beleza? Vai penetrar a onda lá para dentro. Sim. Se essa profundidade de penetração for menor do que 1 milímetro, significa que do outro lado ainda sai algum campo e continua propagando. Se a espessura for da ordem de 1 milímetro ou maior, significa que vai sair campo do outro lado, mas ele é muito pequeno. Desprezível. Então você diz assim, esse cara é praticamente um condutor perfeito, você conseguiu isolar o seu problema. Mas se a espessura da placa for menor, significativamente menor do que a profundidade de penetração, significa que ainda vai passar campo para o outro lado e continuar se propagando. Lógico, uma intensidade bem menor do que do campo incidente, mas vai passar campo para o outro lado. Então, esse E elevado a -1, isso deve ter a ver com distribuição exponencial, estatística. Eu não sei exatamente porque que o pessoal escolhe E elevado a -1, mas é uma definição. Te dá uma ordem de grandeza. Entendi. Tudo bem. Deu para entender ou não? Deu sim. Eu acho que entendi. Então, por exemplo... Deixa eu dar outro exemplo. Distribuição de energia elétrica. Frequência baixa. Frequência baixa, 60 Hz. 60 Hz, tá? A profundidade de penetração é muito maior do que o diâmetro dos cabos que levam energia elétrica de um lado para o outro. Então, ali tem campo dentro e, consequentemente, corrente de condução. Vocês já fizeram distribuição de energia. Como é que o pessoal considera a distribuição de corrente no interior desses cabos, no condutor? Volumétrica e não superficial? Uma densidade volumétrica. O pessoal considera aproximadamente que a distribuição de corrente lá dentro é uniforme. Ora, mas se é um bom condutor, não deveria ser campo nulo lá dentro?
Não, porque a profundidade de penetração nesta frequência muito baixa é maior do que o diâmetro do cabo. Então, praticamente, você tem campo lá dentro desse cabo e, consequentemente, como ele é um condutor, você tem uma distribuição volumétrica e não superficial, volumétrica de corrente lá dentro. Mas a teoria é a mesma. Beleza? Beleza, professor, entendido. E é por isso que você tem perdas no cabo. Fora o resto, né? O plástico, o dielétrico, o solo, e por aí vai. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam em perguntas, eu vou parar aqui agora.